Tá gravando, então vamos dar início. Hoje é dia 24 de março de 2021. Essa é a entrevista concedida por Lorena Gonzalez Teles para Kaiowá Aualan e Sara Munareto, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Essa entrevista ela faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Unipampa, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Lorena, tu tem a liberdade para decidir se vai participar ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo dessa entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lorena, você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, esclarecido. E você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado, não tem problema. Obrigada, Lorena. E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais e de pesquisa, sim, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. E também autoriza o uso da imagem na divulgação do material? Sim. Tá. Perfeito, Lorena, muito obrigada. Então, feito esse... Oi. Desculpa te interromper. Aí aparece para ti que está gravando, ao vivo? E rolando o tempo está rolando certinho? Tá. Uhum. Tá, porque no meu aqui travou, desculpa me perguntar, porque travou e eu achei que tinha parado a gravação. Perdão. A princípio tá tudo certo. Tá, então feita essa introdução, Lorena, a gente vai passando já então para esse momento, né, da nossa conversa. A primeira pergunta que a gente queria te fazer assim é se, né, você ou alguém da tua família foram contagiados pelo coronavírus, né? E em caso positivo, se tu pode relatar essa experiência, né, de forma bem livre, assim. Bom, na minha família, sim, o meu esposo foi o único que contraiu Covid até o momento, graças a Deus, porque eu tenho meus pais bem idosos. Graças a Deus foi bem tranquilo, ele teve sintomas muito leves, na verdade ele teve só 3 dias de coriza, né, mas como ele trabalha no setor público e atende ao público, a gente, né, ficou com receio e foi, né, fez o teste, a gente notou que não era um resfriado normal, assim, né, os olhos ficaram mais vermelhos do que o normal, aí fez o teste e aí deu positivo. Aí nós ficamos em isolamento em casa, eu, ele e o Ramiro, né, que é o meu filho que vai fazer 2 aninhos, ficamos em casa os 14 dias. E aí, no final dos 14 dias, quando ele foi fazer o teste para receber a alta, eu e o Ramiro fizemos o teste e o nosso deu negativo, nós não obtivemos. Então, foi o único caso. Claro, foi tranquilo, né, porque ele não teve sintomas, a gente estava bem preocupado, porque ele é fumante, e também já infartou, tem problema do coração, então a gente sempre, a cada dia, a gente era um dia nervoso, né, porque às vezes a pessoa está bem, de um dia para o outro, a pessoa já não está mais bem, né, então foi tranquilo nessa questão, mas é bem estressante, cansativa essa questão da gente não ficar isolado, não poder sair de casa, porque por mais que a gente não esteja saindo de casa, saia o mínimo possível, a gente sabe que pode sair, né? Que pode ir no supermercado, que a gente bota o Ramiro no carrinho e anda aqui perto, né? A gente pode sair um pouco, né? E a gente, né? E o Ramiro, principalmente, que é uma criança, ele é muito agitado, uma criança que não. Ele é pequeno ainda, então é bem difícil conseguir controlar dentro de casa, né? E a gente também, que não está acostumado a ficar tanto tempo assim dentro de casa, né? Então, acho que esse foi o momento mais tenso, graças a Deus, não foi tanto pelo vírus, pela doença, pelos sintomas, mas por essa questão do isolamento mesmo, né? Certo.
E aí, eu acho que pela tua fala, né, vocês não devem ter procurado atendimento, mas igual eu vou te perguntar, né, vocês precisaram do SUS, né, ou de plano de saúde, né, algum tipo de atendimento de saúde para além da testagem, assim, e se, em caso positivo, como é que foi, assim, esse acesso, essa experiência? Não, a gente fez todo o acompanhamento pelo centro de triagem aqui de Jaguarão mesmo, né? Desde que testou positivo, aí o centro de triagem já passou toda a medicação que tinha que ser, e aí, como não se precisou de médico nem nada, né? Porque ele não teve outros sintomas, até a vigilância entrou em contato uma, duas vezes para saber se estava bem ou não. Não esteve. Aí no final a gente foi de novo no centro de triagem, passou pela médica, ele passou pela médica, relatou, e aí teve alta. A gente não precisou ir num pronto-socorro, uma falta de ar, por algo assim, né? O que a gente fez foi tudo realmente no centro de triagem, né? Pelo município. Perfeito. Tá, Lorena, assim, agora a gente queria perguntar, assim, mudando um pouquinho, né, dessa pergunta só da saúde, mas o que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? Bom, mudou bastante coisa, né? Que a questão é de ficar só em casa, trabalhando em casa, né? Com criança pequena, é bem difícil, né? A gente tem um lado positivo de poder ficar em casa, né? O Ramiro, ano passado, ele não tinha nem um aninho quando começou a pandemia, então, eu curti muito ele, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com ele em casa é bem difícil, porque ele demanda muito, ele quer estar 24 horas em cima de mim, ele é muito apegado. E agora eu estou mais tranquila, né? Que entreguei a coordenação, mas até entregar a coordenação, até fevereiro, ano passado, tinha bastante demanda ainda, né? Tinha bastante coisa para fazer. Então, eu até acabava indo muitas vezes para a Unipampa de manhã. Eu tenho uma babá que fica das 8 às 14, que me ajuda de manhã, porque geralmente as reuniões acontecem pela parte da manhã, e aí à tarde, quando eu precisava, ele fica com a minha mãe. Então, de manhã, como não tinha movimento no Unipampa e tudo, eu acabava, assim, quando tinha reuniões de orçamento, coisas mais importantes que eu tinha que analisar, ou reuniões do conselho, eu acabava assistindo lá no Unipampa mesmo, né? O ano passado não teve muitos momentos, assim, tanto da bandeira preta, que o prédio não ficou tão fechado, que a gente podia ir, acabava só indo eu mesmo, porque ninguém mais ia, raramente alguém ia, né? Então, eu tinha que acabar indo para lá, porque se eu não tivesse, talvez, esse escape de conseguir ir para o Unipampa, eu ia acho que ia ser bem mais cansativo e estressante mesmo, né? Porque mesmo que eu me tranque numa salinha, ele escuta a minha voz, ele já fica batendo, mamãe, mamãe, mamãe. E é difícil a gente não abrir, ou a gente dizer, não vou te atender, ele é pequeno, ele não consegue entender ainda, né? E mesmo que tenha babá, que ele adora, tá sempre, ele me vê, ele quer estar comigo, né? Não consegue entender. Foi bem difícil. E a questão do trabalho também, porque a gente está acostumado, nós, principalmente, que trabalhamos diretamente lá, que temos os papéis lá, as nossas atividades, nosso computador, as nossas coisas, tem um momento que falta, tu precisa de uma coisa, tá lá no computador, tá em tal pasta, né? Não tá em casa, é diferente, não tá no computador aqui da gente. Agora, talvez até tenha bastante coisa em casa que a gente já trabalhou um ano e conseguiu organizar, mas no início foi bem difícil a questão de trabalho, né? Até a gente se adaptar. Até que as questões das reuniões foram tranquilas. Acho que foi uma coisa boa, assim, né? Que a gente conseguiu, né? Com esse monte de ferramentas que tem, e a gente, graças a Deus, tem acesso, é mais tranquilo. Conseguiu essa parte levar de uma maneira mais tranquila, né? Reunir com os colegas, reunir com os setores, quando nós éramos da gestão, né? As reuniões que tinha. Essa parte, mas a parte mais prática do trabalho, e a gente, principalmente na parte quando estava na coordenação, coisas que são, né, não para, os problemas no prédio não pararam, os problemas de infraestrutura, chovia, alagava tudo, não parava. Então, tinha que acabar indo lá, né, e às vezes tu estava em casa, e era num horário, por exemplo, que eu não tinha com quem deixar o Ramiro, aí tinha que esperar minha mãe poder estar livre para mim poder deixar ele, para poder ir lá na Unipampa. Então, tem momentos complicados, não é a mesma coisa, né, do que a gente saber que a gente está ali naquele horário e a gente reorganiza a vida, sabe, que ele ou vai estar com a babá, ou vai estar na escolinha, que a gente vai poder ficar tranquila ali. A gente não faz bem tranquila, né, o coração fica sempre apertado, porque a gente não fica nessa insegurança, não tem uma rotina, né, daqui a pouco tu tá bem, daqui a pouco acontece alguma coisa,
Cara, agora tá mais tranquilo, né? Porque agora mais ou menos eu já sei que eu tenho que fazer do setor, já sei o meu horário de trabalho, então eu já mais ou menos me organizo, né? Mas foi bem complicado, sim. Certo, Lorena. E em que medida tu e teus familiares, assim, acho que tu já falou um pouco, assim, que, trabalhou um pouco na Unipampa, um pouco em casa, enfim, né, mas eu acho que, de modo geral, como é que tu e a família conseguiram aderir ao isolamento social? Bom, a gente aderiu assim, entre a família, a gente acabou sempre tendo contato, assim, a minha mãe mora sozinha aqui, então sempre, né, acabava levando, eu tenho mais contato até, né, porque o meu irmão tem muito mais atividades, né, então o Fábio não tem tempo, além do Fábio, além de ser prefeito, ele é médico, então ele passa no hospital, então ele e a minha cunhada e meus sobrinhos realmente estão mais isolados, a gente está agora com essa bandeira, a gente está há umas boas semanas sem se ver, né, só por videochamada, porque a gente sabe, né, que ele tem mais risco, assim, do que a gente, que por mais que a gente tenha contato, não são em lugares, né, vamos dizer assim, tão perigosos quanto lá no hospital, principalmente, no atendimento às pessoas. Então, com a minha mãe, a gente sempre teve contato. O meu pai, que não para tão quieto, a gente conseguiu convencer ele de ir para a Lagoa, então ele alugou, foi morar na Lagoa, então foi ele para lá com a minha madrasta, então ele está lá mais tranquilo. Então, o que, que a gente fez? Final de semana, chega sexta-feira, a gente pega as coisas e vai embora para a Lagoa, vai embora para a praia. Até para o Ramiro ter um lugar para poder correr, poder brincar, porque lá a gente nem ia na praia quase, a gente comprou uma piscininha para ele, mas ele tem um lugar enorme, então ele corre, tem bicho, então ele brinca. Então a gente optou por isso, faz bastantes meses, a gente passou desde antes do final do ano, a gente começou a optar por isso. Chega sexta-feira e nós vamos para lá, mais para o Ramiro conseguir ter um momento assim para ele, né? E a gente, de resto, a gente não sai, né? A gente, casa de amigos, a gente não foi mais mesmo, né? A gente não saiu, assim, que às vezes até aqui, por ser fronteira, por ter ali no Uruguai, os restaurantes ficaram abertos, né? Enquanto aqui estava fechado, até nessa época, assim, que fecha às 8, né? Com essas novas regras lá, se manteve aberto, mas a gente não vai. A gente realmente se isolou desse meio, né? O que a gente convive mesmo assim, acaba sendo com a minha mãe e com meu pai, que são os mais idosos, que a gente acaba convivendo mesmo, até porque ia ser bem difícil se eles tivessem que ficar longe do Ramiro muito tempo. Acho que ia ser bem complicado para eles. Acho que a gente ia entrar num outro problema de saúde, que ia ser, né, uma depressão, uma tristeza deles. São muito apegados, principalmente meu pai é muito apegado a ele, e ele fica assim a semana sem ver, né? Porque eles passam na Lagoa, quando a gente chega à sexta, a gente vê a diferença dele do que nas videochamadas. Então a gente optou por isso, realmente, né? Claro que com o Fábio não teve muitas opções, né? Às vezes, raramente ele deixa os meus sobrinhos virem, porque o Ramiro também é muito apegado aos primos, os guris vêm, às vezes passam uma noite aqui também, mas esse contato com os avós, o Fábio já também não deixa muito, né, para uma questão de prevenção mesmo, a eles que são idosos, né. Agora, os dois já tomaram a primeira dose da vacina, né, a gente já fica com um pouquinho mais de esperança, que agora dia 17, 18 de abril já tomou a segunda dose, pelo menos, né, mesmo com os cuidados e tudo, já a coisa já dá uma amenizada, assim, a gente fica um pouquinho, né, mais tranquilo, né, aqui a gente já conseguiu também, o Fabiano, meu marido, ele tem doble chapa, tem documento uruguaio, então também já conseguiu tomar vacina no Uruguai, né, então só falta eu, né, as crianças não tomam, né, então a gente já fica um pouco mais tranquilo, assim. Ótimo. Lorena, a próxima questão, ela tem um pouco a ver já com isso que eu vinha falando, né, que é assim, a gente queria perguntar se as relações familiares foram afetadas, né, pelo isolamento. Você já comentou, assim, mas eu não sei se tu quer desenvolver um pouco mais, assim, né, as coisas, enfim, a sociabilidade, de modo geral, na tua vida, para além, assim, das relações com a família em si, né, o que que mudou, o que tu não faz mais, o que que gostaria de fazer, essa questão mesmo da vida social, né?
Tipo, mudou bastante, porque nós aqui em casa a gente costumava estar sempre juntos, assim, principalmente, tipo, eu, minha família, a família do meu irmão, minha mãe e meu pai, mesmo sendo separados, a gente sempre fez todo mundo tudo junto. Então, domingo a gente sempre fazia churrasco todo mundo junto, né? Geralmente era aqui em casa, lá na casa do Fábio. A gente sempre estava junto, a gente sempre era muito difícil a gente não estar junto final de semana, passar o final de semana assim, fazia janta no sábado, estava junto no domingo, né? Se a gente viajava, a gente geralmente viajava juntos, né? Principalmente com meu irmão, com as crianças também, né? Meus sobrinhos estavam sempre juntos, não tinha, era difícil. Geralmente um dia sim, um dia não, eu ia lá dar um beijo neles. Então isso mudou bastante, né? Porque a gente tem que se controlar, né? Tem que se controlar porque a gente sabe, né? Eu até estou mais em casa, né? De repente tem menos risco, mas o meu marido, Fabiano, trabalha no setor público, então ele atende, tá no risco, a gente sabe, né? Atende diretamente o público, né? Então a gente sabe que tem que se cuidar. Então, mudou muito nessa questão da família, porque a gente tinha esse ritmo, assim, de estar sempre inventando uma coisa ou outra, né? O de tardezinha só passava para tomar um chimarrão, que também não dá mais juntos, né? Para dar um beijo. Então, isso foi bem difícil. Hoje em dia, talvez até a gente já esteja se acostumando, né, de não saber que não vai lá, não tem mais aquele ritmo, mas no início era difícil, às vezes a gente dizia, ai, vamos lá no Fábio, não dá para ir, então a gente tinha aquela mania de querer pegar o carro e ali dar um beijo, né, o Ramiro também, ele é bem apegado aos primos, então para ele entender que a gente não pode levar lá, que ele tem que falar pelo celular, né, eu tenho uma sobrinha, minha sobrinha mais velha, que mora em Pelotas, também é bem apegada, que a filha é mais velha do Fábio, que geralmente uma vez por mês ela sempre vinha, e agora ela não tem vindo. Ano passado até era um aninho do Ramiro, é 25 de abril o aniversário, então fazia um mês da pandemia. Eu estava com a festa dele toda programada, né? Porque é meu primeiro filho, então sonhei com isso, né? Mesmo que ele não soubesse, e a gente não pôde fazer, né? E ela não pôde vir, porque estava naquele primeiro mês que a gente não sabia, né? Tinha função com o pai, com a mãe. Então, a gente fez um bolinho em casa só para nós, e ela não pôde vir. Agora, essa semana ela estava dizendo, Dinda, é o segundo aninho do Ramiro, de novo, será que eu não vou poder ir desse jeito? Porque, de novo, vou ter que fazer um bolo em casa, e nem sei esse ano do jeito que tá, né? Só porque a gente vai estar mais vacinado, que o pai, a mãe, talvez a gente consiga se encontrar nós aqui em casa, mas de novo vai ser só nós, né? O segundo aninho dele. Então a gente sente falta, porque às vezes até a gente ia Pelotas, tinha algum exame médico, né? Só para isso que a gente foi também. Oculista, assim, oftalmologista que a gente vai em Pelotas, a gente nem ia lá nela, porque a gente fica com receio, né? E ela também trabalha fora, ela faz nossa faculdade, mas está fazendo online, mas a gente também ficava com receio de ir lá, dava um aperto, a gente se sentia meio egoísta, como é que eu vim a Pelotas e não fui lá dar um beijo na Luísa, né? Jamais pensaria em fazer uma coisa dessas, né? Então, a gente sempre teve essa ligação muito forte. Eu tenho duas primas bem achegadas, que ganharam um bebezinho, uma em novembro e outra agora em fevereiro, e a família tá louca para ir lá beijar e abraçar, né? Nem meus tios, que são avós, conseguiram ainda. A gente olha as fotos e fica pensando, quando que a gente vai conseguir? Será que no aniversário de um ano dessas crianças, em novembro, em fevereiro, a gente vai conseguir estar juntos para conhecer, né? Que geralmente fosse noutra época, nasceu, na outra semana estava todo mundo lá, né, para ver, né, então, essas coisas foram bem difíceis, e a questão também, no convívio, assim, social, com os amigos, né, eu, principalmente, tenho, né, aqui em Jaguarão, todas as minhas amigas, não que a gente estivesse sempre juntas, mas, durante as semanas a gente passava para se dar um beijo, tomar um chimarrão, contar, né, alguma coisa, assim, nunca mais eu fui na casa das minhas amigas mais achegadas, nunca mais, faz mais de um ano que eu não vou, a gente se fala só por celular, assim, nunca mais sentei para tomar um chimarrão, eu sinto bastante falta disso, sinto porque eu nunca fui muito caseira, assim, de dizer, vou ficar só em casa. Não, eu trabalhava e de tardezinha eu sempre fazia alguma coisa, né? Sempre ia para casa de alguém, eu gostava disso, né? E o Fabiano, a gente também gostava, sempre, ou fazia janta aqui em casa, com os amigos, né? Principalmente assim com os amigos que são dindos do Ramiro, a gente sempre fazia, era difícil final de semana a gente não fazer alguma coisa, ou a gente saía para jantar, sempre fazia alguma coisa, né? E agora, então a gente sente falta porque
cansa para a gente, né? Cansa para a família, cansa para o casal, cansa para todo mundo, né? Nessa vida assim fechada. Cansa, a gente diz, ah, que maravilha, tá em casa. Não, a gente sabe que, na real, não é bem assim, né? Lorena, antes de mudar de assunto, a gente segue aqui um roteiro, e a próxima questão ela é específica assim, para os impactos psicológicos, né? E tu já tem falado um pouco sobre isso, né? E aí eu vou aproveitar já essa questão para ver se tu amplia para além de ti, pensar um pouco também a cidade, as pessoas, como é que tu tem percebido, porque de fato, né, tem pessoas, né, intelectuais que comparam, por exemplo, a outras situações, né, como a gripe espanhola, a própria Segunda Guerra Mundial, os impactos que vão, né, que esses grandes conflitos foram gerando na sociedade, né? Como é que tu tem visto, assim, esses impactos psicológicos em você, na sua família, né, e na cidade, como é que tu tem observado isso, né, porque tem muita gente, algumas informações de que quadros de depressão aumentaram, e etc. Como é que tu enxerga isso, por favor? Eu acredito que os quadros de depressões devem ter aumentado muito mesmo, porque eu fico analisando, sim, pela vida que a gente tem, né? Que a gente tem toda uma estrutura para estar dentro de casa, né? A gente tem internet, a gente tem uma boa televisão, a gente consegue olhar um filme, a gente lê um livro, né? A gente tem o filho, né? A família, assim, que a gente tem. E mesmo assim, tem momentos que não são fáceis, né? Tem momentos que a gente se sente cansado, se sente estressado com essa rotina, que não é uma rotina normal, que não é uma rotina gostosa da gente, né? Na minha família, assim, a questão eu acho que eu sentindo meus pais no início, no início que a gente acabou ficando mais afastado, mais isolado, assim, eu senti bastante, assim, essa função, porque eles estavam ruins, assim, estavam se sentindo ruins da gente não poder ir todos os dias como a gente ia, né? Da gente não poder estar conversando com eles, pessoalmente, né? Mesmo que a gente fizesse videochamada, da gente não poder levar os netos. Então, tinha momentos que a gente sentia eles mais abalados, assim, um pouco mais tristes, né? Tanto que o meu pai, a gente teve que levar para a praia para ele ter um novo ar, uma nova coisa, para ele poder passar melhor, porque eu acho que se ele ficasse aqui, perto de casa, sem poder sair, sem poder vir, a gente ir, eu acho que ele ia ficar pior, né? E a mãe, ela é mais independente, assim, ela se organizou melhor. E na cidade, assim, pelo que eu converso com as amigas, com as pessoas que eu conheço, a gente sabe que as pessoas têm se sentido bem deprimidas. A gente fala até com colegas, assim, mais próximos, né? Que essa questão da rotina, assim, realmente abalou bastante, né? Tem gente que precisa desse contato físico com as pessoas, né? Por mais que a gente converse todo dia aqui na videochamada, precisa desse contato físico, né? E que até colegas que diziam, mas eu adoro estar em casa, eu adorava estar em casa, não me importava. Agora falar, eu gostava de estar em casa, mas já está começando a ficar chato, já estou começando a me sentir ruim, né? Porque é um ficar em casa que não é um ficar em casa porque a gente quer, né? É diferente, né? Uma coisa que é porque a gente quer, uma coisa que é imposta, né? Então, eu acredito que também que na questão dos jovens na cidade, deve estar bem complicado, porque, assim, já é uma cidade pequena que já não se tem quase o que fazer, né? Tu ficava pensando no final de semana, não tinha quase nada para esses jovens fazer. E eles iam ali para o Lago das Bandeiras, iam para a praça, tomar o chimarrão, tomar sua cervejinha, um barzinho que outro que tem, né? Já nem mais festa, assim, que nem antigamente tinha, uma festa que outra já não tinha, porque já estava quase tudo fechado, né? Então, era mais essas aglomerações que eles podiam fazer, né? E agora nem isso. Eles não podem se aglomerar ali na praça para ficar sentado tomando uma cerveja, né? Um ou dois bares que tinham também eles não podem mais. Então, aí tu dizer que não pode se fazer uma festa em casa todos juntos, tu acha que não vão se juntar 15, 20 gurizadas de 15, 16 anos que estão no auge, né, de querer estar junto, de querer namorar, de querer paquerar, de querer inventar festa, de querer beber. Então, eu acho que nessa gurizada, eu acredito, assim, e a gente sabe que aqui tem
muita gente que não estuda, desempregado, desemprego também, né, com certeza aumentou, né, porque uma crise enorme, principalmente no comércio, que é o que a gente vive, assim, né, então, eu acredito, não sei números, né, mas que entre os jovens, assim, da cidade, por toda essa questão, eu acredito que não deve estar fácil, que a depressão, que isso aí deve ter aumentado muito, né. Uhum. Legal, tu tocou num assunto aqui que a gente queria que, por favor, pudesse falar mais um pouco, que é a respeito dos impactos econômicos aí em Jaguarão, né, na região, né. Recentemente a região, algumas cidades têm optado por lockdown no final de semana, né, a situação tem se agravado, o próprio estado adotou a bandeira preta, né, eu estou aqui com alguns dados da Prefeitura Municipal de Jaguarão, foram 1.777 casos confirmados, hoje tem 222 casos ativos, são 28 óbitos, né? Ainda tem mais 530 casos monitorados. A partir lá do dia 20 de fevereiro até a data de hoje, 24 de março, aumentou muito, né, os casos em Jaguarão, mas não é só Jaguarão, na verdade, toda a região, né, todo o país. E, obviamente, que já mais de um ano de pandemia, isso tem afetado muito os pequenos negócios, né? Afetado muito também as pessoas, né? Justamente pelo desemprego em massa. O governo federal tem dado quase nulas contrapartidas, né? Em relação às pessoas, né? Em relação à economia como um todo. Aí eu gostaria que tu fizesse um relato de como tu está enxergando Jaguarão, né, nesse sentido dos impactos econômicos, né, como é que tu tem observado esse já ano de pandemia aí. Obrigado. A gente tem visto, e eu acho que nesses últimos meses sentido mais, que tem sido bem complicado, né, a questão econômica. Bom, o aumento desses casos e essa questão dos óbitos também, ela mexe muito com a cidade, porque é uma cidade pequena, né? Por mais que esses 28 óbitos, por exemplo, não sejam da minha família, é impossível tu não conhecer alguém, né? É impossível não ser, se tu não conhecia, ele era parente de alguém que tu conhecia. Isso é certo, porque já são muitos óbitos, né? São muitos numa cidade pequena, né? Tu pode botar em porcentagem pequena para o número de habitantes, mas para o que a gente eu acho muitos, né? Pela relação que a gente tem de uma cidade pequena e a gente que é daqui, que nasceu aqui, que tem a família. Então, isso também impacta no psicológico, né? Na outra semana que faleceram várias pessoas, assim, jovens, né? A gente ficou muito abalado, né? Chegou na quinta-feira, eu falei pro Fabiano, vou pegar o Ramiro, vou pra Lagoa e volto só na outra terça, que na quarta, acho que tinha Conselho do Campus, e voltei na terça. Fiquei uns quantos dias lá. E aí o Fabiano vinha, trabalhava e voltava, né? Porque a gente ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Que enquanto vai só os casos, as pessoas levam, a gente sabia que isso ia acontecer, né? A gente lê, a gente vai vendo, a gente sabia que uma hora ia vir esses casos, né? Iam acontecer por todo o contexto, né? Da vida das pessoas, né? Ia acabar se espalhando os casos, não ia ficar naqueles pouquinhos casos só por ser Jaguarão. A gente sempre soube disso, né? A gente esperava isso, mas no momento que começam os casos mais graves, que começam os óbitos, aí a gente começa a dizer, mas também a gente não esperava tanto, né? Esperava que as pessoas tivessem, mas todo mundo tivesse leve, né? Então, eu acho que isso foi nessas últimas semanas, eu acho que o psicológico das pessoas. E aí, por exemplo, eu tenho amigas que estavam positivas em casa, não estavam tão ruim assim, mas aí tu ia para o Facebook e tu via, poxa, morreu fulano, morreu, ai meu Deus do céu, será que eu vou piorar? E aí, eu já não sei se eu tô ruim por causa do vírus, se eu tô ruim por causa do meu psicológico, as gurias já diziam, não sei o que está acontecendo, e aí tu via que as pessoas já não sabiam mais, né, o que eu já estava misturando, se era, às vezes nem estavam tão ruins por causa do vírus mesmo, mas o psicológico, que tu começa a ver, né, as pessoas perto, e aí tu já começa a imaginar, né, então acho que isso aí abalou muito o psicológico. E a economia a gente vê diariamente, né, assim, as lojas pequenas, principalmente, né, lojinhas pequenas, assim, que tinha funcionários trabalhando, fechando, as pessoas colocando, que vão entregar o lugar, porque pagando aluguel, né, com um movimento baixíssimo, ou passando 2 semanas de porta fechada. Então, tá me ouvindo? Porque parecia que estava travando.
tá? Então, as pessoas colocando assim, eu vou fechar minha loja e vou abrir em casa, para não ter que pagar o aluguel, e aí tu já tá em casa, tu vai só tu, né? Aquele funcionário que se tu tinha 1 ou 2, também tu já não precisa, né? Ou, bom, para conseguir manter o espaço, ontem eu estava falando com uma amiga que tem questões ali, vende produtos de beleza ali, vem no centro, ela disse, bom, para mim manter mais alguns meses o espaço aqui com aluguel, eu tive que colocar a moça que me ajuda para a rua, demiti ela, diz ela, vou abrir só um turno, porque de manhã eu preciso ficar em casa fazendo as coisas da casa, e vou abrir só à tarde, mas mesmo assim, me vale mais a pena, para ela conseguir manter o ponto mais alguns meses, para ver se dá uma estabilizada, porque senão ela vai ter que fechar. Então, a gente vê muito complicado, né? E isso é uma bola de neve, porque aí isso aí repercute em tudo, né? Porque aí a pessoa já deixa de pagar suas contas, né? E já não compra tanto nos lugares, e aquilo vai todo mundo diminuindo, e a gente vê significativamente, a gente vê pela procura de pessoas. Bom, vocês estão por dentro, né? Pessoas passando fome, que precisam de uma cesta básica, né? Vão lá, o pessoal lá do 24 que tem feito o sopão, né? A gente passa ali, a gente vê a fila das pessoas, né? As pessoas não estão ali porque querem, simplesmente que tem um sopão, vou aproveitar mais um sopão, né? A gente sabe disso, né? E a gente, bom, eu por ter essa relação ali com a prefeitura, converso, né, com a minha cunhada, principalmente com a Renata, que trabalha ali na secretaria, né, que lida dessa parte, e ela diz, Lorena, o número de pessoas é enorme, a gente tenta ajudar, mas a gente não tem pernas realmente para ajudar todo mundo da maneira que se gostaria, né? Então, a gente vê pelos nossos alunos que ficaram aqui, que a gente não consegue nem ter cesta básica para todos, acho que se conseguiu, pelo que a Tônia colocou, para metade agora, algumas, metade não tem, a gente tem que estar dependendo, né, da caridade, assim, né, das pessoas dizer, tá, eu vou doar isso, eu vou doar uma cesta básica para essa gurizada se manter. Imagina essas famílias que a gente anda nos bairros e vê, né, famílias com um monte de criança, né, tudo desempregado e cada dia mais, porque as pessoas também já ficam com receio de dar uma faxina, porque não sabem a pessoa, não querem botar dentro de casa, né, então aquela que de repente fazia uma faxina, já não faz tanta faxina também, porque já tem, né, já virou, as pessoas têm medo de colocar para dentro de casa, né, que não sabe, né, porque do jeito que tá. Então, eu vejo assim, eu acho que o pior ainda não chegou. Eu acho que a gente vai ter reflexos bem maiores até o final do ano, o ano que vem, né, na economia do município, porque ainda temos momentos ruins para viver, né, a gente vem vindo esse último mês bem ruim, mas eu ainda acho que ainda vai demorar um pouco, né, a vacina dessa maneira, do jeito que tá, que não anda, né, por mais que ande, não anda para todos, né? Então, vai demorar ainda, vai demorar a coisa se estabilizar, e a economia não é de uma hora que vai retomar. Eu estava vendo ontem que o presidente do Uruguai pediu o fechamento dos free shops, agora de novo até o dia 12 de abril. Quer dizer, quanta gente nossa que trabalha lá, quanta gente já perdeu emprego, né? Porque metade dos free shop ali, daquelas lojinhas, tudo já fechou, né? Fica, acho que tem 3 abertos, dos grandes, o resto tudo já fechou. Então, quanta gente desempregada. Aí retomaram agora um movimento mínimo, mas até tinha alguma coisa. E agora vai fechar, até 12 de abril são o quê? 20 dias? 20 dias fechado? Quanta gente? Não vão aguentar. Não vai aguentar. Então, vai ser outro baque, né? Então, eu acho que vem coisa muito pior, assim, talvez a questão da saúde vá dar uma amenizada daqui uns meses, com a vacina começar a fazer efeito, essas atitudes que estão tentando tomar, mas eu acho que a economia é o que vai sofrer mais agora. Eu vejo, em uma cidade pequena é bem difícil, né, porque a gente não tem muito para onde correr, não tem, a gente vive disso ali, do comércio, né, dessa vida ali dos free shop, tá, tem o pessoal da área rural, que talvez sejam os que melhor estão, porque estão conseguindo uma boa colheita, coisa assim, mas é só, a gente não tem outra escapatória, a gente não tem da onde tirar, né, as pessoas não têm da onde tirar emprego, a maioria do comércio, né, a gente tem na cidade alguns funcionários públicos, o pessoal ali do quartel, e deu, mas isso não é o suficiente para gerar a economia do município, né, por menor que ele seja. Então, acho que está bem complicado mesmo. Eu estive recentemente em Jaguarão e me chamou a atenção
além disso que você provocava, tanto no outro lado, como em Jaguarão mesmo, as lojas todas fechadas, né, Lorena? E me chamou a atenção também muita gente na rua pedindo dinheiro, alguma ajuda, me saltou muito aos olhos, né? É muito dramática a situação. Como tu aprofundou essa tua análise da conjuntura, a gente gostaria de pedir para ti uma avaliação da forma como os governos, né, tanto municipal, estadual e federal, têm atuado em relação à pandemia, né? É uma pergunta super ampla, porque bota instância municipal, estadual, federal, tu fica à vontade no que tu quiser abordar, mas a gente tem interesse das pessoas que são entrevistadas, né, em relação às suas leituras, né, sobre como os governos têm conduzido a política nesse período. Bom, eu acho que muito do que a gente está vivendo agora, né, é pela falta de atenção de política do governo federal, né? Ele não deu a devida atenção desde o início, né? Não acreditou na ciência, achou que era bobagem, né? Essa questão das vacinas, a gente deveria, com certeza, estar bem mais adiantado, né? Não tinha por que não, porque a gente vê que estão comprando e que tem dinheiro, então não era questão financeira que ia faltar, mas não se acreditou, né? Se esperou a coisa explodir para aí começar a pensar no que se ia fazer. Aí o pensar também se tornou tarde, né? Então eu acho que esse início foi muito ruim, né? A questão do estado e do município, eu acho que os municípios acabaram, né, ficando um pouco reféns do estado, né? Em alguns momentos não conseguiram, né? Porque a gente sabe que tem realidades diferentes dos municípios, né? Principalmente na questão do comércio, né? A gente vê aqui em Jaguarão, tu vê os comércios quando eles estão abertos, a gente passa, é um comércio diferente, ele não tem tanto povo e tanta gente para uma aglomeração de fazer fila das pessoas para ir comprar uma coisa, para pagar, porque a gente não tem gente para isso, né? Então, eu acho que nem todos os momentos era necessário fechar o comércio, né, e fazer com que essa parte ficasse tão sofrida, né? Mas, bom, às vezes a lei amplitude tinha que pegar todos os municípios, né? Então, isso acabou prejudicando os municípios menores, né? Eu acredito muito nessa cogestão, eu sou favorável, assim, de que os municípios possam pensar, né, conforme a sua realidade, né? Eu acho que o governo do estado também, ele se perdeu, acho que ele não sabia mais o que fazer para controlar essa última questão, né, com esses casos das UTIs todas superlotadas, lá para Porto Alegre, lá para cima, bom, aqui também em Pelotas, Rio Grande, né, e ele não sabia mais o que fazer e acabou fazendo, né, esse fechamento, assim, brusco em tudo, né, sem dar essa cogestão, que eu acho que acabou tornando um caos na área da economia para todo mundo, né, e não consigo ver nos números que tenha dado certo para diminuir os casos, não consigo ver, a gente não consegue ver, bom, o comércio fechou, porque se tivesse dado efeito, as coisas já começariam a melhorar da primeira semana que fechou, não consigo ver as coisas melhorando porque o comércio fechou, né? Principalmente aqui em Jaguarão, se tu for ver, os casos estão aumentando e o comércio fechado, né? Então, eu não sou favorável a essa questão, principalmente do fechamento, assim, do comércio, né? Outra coisa que eu não sou favorável também é a abertura das aulas, né? Eu não concordo. Eu sei que tem bastante pressão das escolas particulares, principalmente das escolinhas, né? Eu sei que leva quem quer, os seus filhos e tudo, mas eu não sou favorável. Eu acho que não era momento de abrir e de fazer, né? Porque são riscos que a gente corre, né? A gente vê aqui pertinho em Pelotas, né? Que se abriu as particulares e o que aconteceu, né? Professoras, né? Professores pegando o vírus, até com óbito, né? Por causa disso. Então, não adianta, não é momento, né? Então, eu não concordo, né? E menos ainda com essa fase das crianças pequenas, que eles não têm controle, eles estão sempre se abraçando, se beijando, por mais que eles digam, eles usam a máscara,
Eles não têm, eles gostam de se agarrar, de se beijar, de se tocar, e tu controla como? Não consegue controlar, né? Até um jovem, me dizer que um jovem, que um maior, tu vai mandar para a sala de aula, ele vai se controlar, ficar quieto, tudo bem, até ele vai, mas uma criança não vai ficar, né? Então, eu em nenhum momento concordei com essa questão da volta, né? Aqui, principalmente aqui no município, a gente discutia bastante sobre isso, né? Mas realmente teve uma pressão muito, muito grande das escolas particulares infantis, né? Para a retomada, né? Até que elas foram autorizadas a retomada com as crianças a partir de 2 anos, né? Usando máscara. Mas tá, leva quem quer, a gente sabe que são poucos que estão levando, né? Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, tem pessoas que precisam, né? Então, é bem complicado, é bem difícil, né? Porque a gente sabe que tem gente que faz o quê com seus filhos, né? As pessoas estão passando. Bom, tem gente deixando de trabalhar porque não compensa trabalhar, porque não tem que estar pagando para deixar o filho, então eu prefiro não trabalho, esse salário que eu ia gastar, eu fico em casa cuidando do meu filho, né? Pessoas não têm condições de colocar numa escola particular, né? Com as creches, com as escolas do município fechadas, também é outra coisa que também atinge a economia também, porque as pessoas não têm como e estão acabando, estão deixando de trabalhar, de receber um salário, porque não tem onde deixar seus filhos. O que eles vão fazer? Vão deixar onde? Vão deixar sozinhos? Nem todo mundo tem um familiar, tem alguém disposto a ficar um dia inteiro com uma criança, né? Então, isso aí também está atingindo, né? A questão, hoje em dia, das vacinas, bom, eu já não concordo com a vacinação do jeito que começou, assim, pelos idosos, né? Eu sempre digo para o meu pai e para minha mãe, digo, vocês tinham que estar quietos em casa, não tinham por que sair, e a gente que tem mais novo, ou quem está lá atendendo público, né, quem está colocando, né, precisa sair de casa, eu acho que tinha que ter uma prioridade, né, não acho que tinha que começar assim, né, ademais porque que vai demorar a vacinação, se fosse uma coisa rápida que tivesse para todo mundo, tudo bem, mas no ritmo que vai demorar a chegar nas pessoas que realmente estão precisando, que precisam estar trabalhando, que precisam estar atendendo as pessoas e que vão para dentro de casa com esses idosos, né? Então, eu acho que não foi bem colocada essa questão da vacinação, né? Eu acho que o nosso erro maior, em termos de país, né, foi brincar com a vacina, brincar em acreditar nessa vacina, né, e não se organizar para comprar ela, para ter ela para todo mundo, e depois, né, quando se conseguiu comprar, a maneira de como começou essa vacinação também, né. Eu vejo que os municípios agora começaram, alguns municípios, a colocar algumas coisas, a vacinar o pessoal da segurança, né, bombeiros, policiais, brigada, mas são algumas coisas pontuais que os municípios estão fazendo, né, que não vem lá de cima, né, não vem como prioridade, né, assim como os professores, tudo não é prioridade. Quem está levantando essa bandeira estão acabando sendo os municípios, que estão se unindo, estão levantando a bandeira e estão conseguindo, e algumas vezes, fazer essas vacinas fora desses grupos prioritários que eles colocaram, né, que eu acredito também que sejam mais prioritários do que realmente o que o governo federal colocou. Aqui em Jaguarão mesmo, a gente está nos idosos de 68, 69 anos, tá? Aqui é uma cidade pequena, o pessoal da saúde todo já se vacinou, né? Essa semana já vacinaram os bombeiros, acredito que vai ser agora brigado a Polícia Civil. Não sei como é que está a questão dos professores, porque eu tinha visto que também tinha alguma coisa que foi mandado, né, para que os professores pudessem ser dos prioritários, não sei se não teve retorno, realmente não sei, né? Mas é uma cidade pequena que a gente está indo lá nos idosos 68, 69, né? Eu vi que lá em Porto Alegre está nos 72 anos. Quando é que vai chegar nesse pessoal que está lá trabalhando todo dia, que levanta, né, de manhã cedo, pega ônibus, 2 ônibus para poder trabalhar, que vai lá, passa o dia inteiro, depois volta para casa com um monte de filho pequeno em casa, né? Quando vai chegar essa vacina? Né? Então, eu acho que essa questão da vacina foi muito mal gestionada. A gestão, o governo federal os perdeu, e aí, acho que, consequentemente, os estados e os municípios foram. A única coisa que eu vejo, assim, no estado, nos municípios, que eu aprovo, é pelo menos essa questão da cogestão, porque eu acho que cada município, pelo seu tamanho, pela sua realidade, tem como fazer algumas coisas diferenciais, assim.
E no governo federal, a gente já nem sabe mais o que pensar do que vai acontecer conosco, né? Do caos que vai ser, não só na saúde, porque na nossa área, principalmente da educação, a gente olha os números e não sabe como que a gente vai, a gente vai sobreviver, né? A gente vem olhando e não é só os números, né? A gente vê que não existe uma política para isso, né? Não é só dizer, os números tem pouco orçamento, não é só isso, não existe uma política para tentar dizer que depois que passar isso vai se olhar com outros olhos, bom, agora a gente está vivendo esse momento, a educação vai ficar um pouco de lado, mas depois não, depois vai ser pior ainda, né? E nós, aqui que somos pequenos, eu realmente estou muito apreensiva, né? Eu não sei como vai ser nossos números quando a gente voltar, como vão ser nossos alunos, se a gente vai ter números, vai ter alunos, né? Porque a gente, infelizmente, vive de números, né? A gente consegue olhar os nossos alunos, mas a gente vive de números, né? Então, esses números, eu acho que vão ser bem complicados. Já estavam difíceis, né? Já estavam difíceis antes da pandemia, né? Por essa falta de uma política, né? De olhar, né, para as universidades públicas, principalmente, até para essas menores, né? Ter uma política diferenciada. E agora, eu acho que mais ainda, talvez até a pandemia seja uma desculpa, né? Para nos colocar mais de lado ainda, né? E para nos deletar, vamos dizer assim, do ambiente, né? Talvez eles queiram usar isso, dizer que o caos da saúde e tudo acabou atingindo a educação dessa maneira e que agora não tem como recuperar. Aproveitando que tu está fazendo uma avaliação da política em educação, a gente tem uma questão aqui que é também provocar em vocês, que estão sendo entrevistados e entrevistadas, uma avaliação das ações da nossa reitoria da Universidade Federal do Pampa, né, da atuação da reitoria em meio à pandemia, e também uma avaliação da atuação das gestões do campi, né? Embora hoje tu não seja mais gestão, até pouco tempo, né, tu pegou quase todo o período da pandemia, tu já falou algumas coisas, né, Lorena, inclusive, que os problemas não pararam, né, tinha que resolver mesmo com toda a restrição por essa catástrofe sanitária, né, então a gente gostaria de pedir para fazer uma avaliação da atuação da gestão da reitoria da Universidade Federal do Pampa e como tu enxerga as gestões dos campi, não só apenas Jaguarão, mas a gente entende que é interessante, né, porque os dois âmbitos de gestões muitas vezes são dissonantes, né, então é nesse sentido. Bom, eu acho que os campos, eles estão meio às soltas, assim, né, a gente não tem uma política única da reitoria para os campos, né, nesse todo tempo que eu tive, eu não vi o COI funcionar de uma maneira que pudesse realmente dar um norte para que os campos pudessem seguir todo mundo da mesma maneira, né? Eles só mandavam a gente se reunir, que tinha que fazer os planos, os protocolos, que tinha que montar, mas a gente dizia, da onde a gente vai montar? De que base? A gente não sabe. Eu imagino que tu vai ter que chegar ali no prédio, verificar a temperatura, passar o álcool gel. Imagino que as salas vai ter que ter uma porcentagem só de alunos, que a gente vai ter que tirar. Mas eu não sou técnica para isso, né? A gente não era ali. Então, e a gente ficava muito sozinho. A gente não. As reuniões, quando eram da comissão geral, eram essa cobrança, assim, que a gente tinha que fazer, porque tem que começar a se organizar, porque a qualquer momento pode começar, mas e da onde? Da onde? Aí pega o protocolo lá do Estado, que é enorme, cheio de coisas, né? Tudo bem, a gente pega, a gente lê, mas colocar em prática é muito difícil. É muito difícil. Então, eu sempre disse que eu achava que a reitoria, ela tinha que fazer, ela tinha que montar um único protocolo, enviar para os campos, e claro, cada um tem a sua realidade, né? Tem campos que trabalham mais com laboratório, vai ter que fazer algumas especificidades de laboratório, outros não.
né, nós, por exemplo, que às vezes atendemos crianças, temos projetos com crianças, teríamos que ter outros protocolos, mas o principal tinha que vir da reitoria para dar um norte para os campos, para a gente poder começar a funcionar. Por que a maioria não fez? Porque as pessoas não sabiam como. A gente ficava olhando aquilo, ficava imaginando, e assim, pouquíssima gente, né? Porque ninguém também quer, né, abraçar algo disso. Então, pouca gente para pensar, pouca gente para trabalhar. Esses dias a Tati estava me dizendo que já avisaram que quando tiver que voltar e verificar ali a questão da temperatura, não vai poder ser ninguém dos terceirizados. Parece que nem o pessoal da portaria pode mais. Então, vamos ser nós, os técnicos, por exemplo, a gente faz o quê? Com o número que a gente tem, a gente vai deixar o setor ali de trabalho da gente para ir lá 24 horas, das 7 da manhã às 11 horas da noite, verificar, né? E aí, o que a gente faz? No caso, chegue um aluno lá com 38 de febre, eu obrigo a pessoa a ir lá para o centro de triagem, o que eu vou fazer? Eu não vou ter ninguém da saúde comigo. Então, é muito complicado, uma situação muito complicada, né? E que eu vejo, assim, que a gente não tem a base, né, do maior lá, que seria a reitoria, para ajudar os campos. Tanto que, eu não sei, mas eu acho que eram 2 ou 3 campos só que tinham conseguido fazer alguma coisa começado a fazer alguma coisa, né, do seu protocolo, porque as pessoas não estavam conseguindo, não estavam. E assim, as reuniões eu acho que assisti 2 reuniões ou 3 reuniões no máximo, né, e era sempre essa cobrança, né, mas também ninguém sabendo ao certo o que fazer. Ao meu ver, a reitoria, ela tinha que assumir, ela tinha que montar, tinha que fazer esse protocolo da universidade, tinha que pensar a universidade, né, e depois passar para os campos. Bom, aí cada um ia se nortear, ver suas especificidades, e aí sim, tudo bem, né, o seu comitê local vai ver conforme a realidade, mas da maneira como está, não vai dar certo, e outra coisa, a gente não tem estrutura para isso. A gente não tem estrutura, não tem pessoas técnicas para ficar verificando pressão. Temperatura, tu vai fiscalizar como se as criaturas estão aglomeradas ou não. Vai andar no meio dos corredores dizendo desaglomera daí, a gente? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer, não é só porque é técnico, não é? Ninguém. A gente não está lá para isso também, né? Então, eu vejo sem condições nenhuma da gente retornar por enquanto, né? Não é só a questão da maneira como está o vírus, mas a questão da falta de organização nossa. A gente não está preparado para isso. A gente não está preparado. Ah, tudo bem, a reitoria mandou, não sei, tem bastante álcool gel, tem os seus termômetros para verificar, tem máscara, chegou bastante coisa. Está guardado lá, que também se demorar muito já não vai servir para nada, porque os álcool gel mesmo, não olhei, não me lembro direito a validade, mas daqui a pouco já não vale mais, porque isso aí tem validade. As máscaras daqui a pouco estão lá, ficam tudo mofadas, a gente sabe que as coisas são assim, né? Se a gente passar mais todo esse ano assim, então também sair comprando, sem ter uma previsão de quando vai retornar para deixar parado dentro de um almoxarifado, também não vejo muito planejamento nisso. Eu sei que tu não vai esperar começar para comprar, é claro, mas também tu não vai começar do dia para a noite. Quando tiver uma possibilidade de começar, a gente vai saber que, acredito que no mínimo 30 dias para as pessoas poderem se organizar. Ninguém vai dizer amanhã todo mundo tem que começar, né? Tu vai ter uma licitação, claro, tu vai ter em andamento um registro de preço, mas também sair já comprando e enviando para os campos assim, como se o negócio fosse começar ontem, e aquilo ali parado, também já não vejo como um bom planejamento, né? Então, eu acho que a gente falta estrutura, vai faltar estrutura em todos os campos, né, de pessoal, principalmente, talvez não falte de equipamentos, assim, talvez não falte, mas de pessoal vai faltar, de pessoas que sejam aptas a fazer isso, né, não que até pessoas que a gente pega e faz, entendeu, mas pessoas aptas, que realmente estejam dentro das suas funções fazer isso, né. Então, vai faltar, e eu acho que hoje em dia o principal falta é um norte da reitoria para os campi, né, para a gente poder começar a pensar, se organizar. A gente fez, em questão dos RUs, também se conversava muito, né, de como que chegou um dia, eles falaram que a gente tinha que fazer
tinha que fazer o protocolo de volta do retorno dos RU. Que jeito que eu vou saber o que um RU precisa, meu Deus? Como é que eu vou fazer? A gente ficou no grupo dos coordenadores, gente, como é que a gente vai fazer isso no RU, né? E como se o RU fosse voltar amanhã, que a gente até gostaria que voltasse, né? Mas não vai voltar, né? É outra questão também, né? Que eu não consigo entender essa questão, até entendo a questão ali do restaurante sim, mas não consigo entender essa questão das marmitas, do porquê não da distribuição, né? A gente já, em outros momentos, né, de outras questões, a gente já discutiu, já tinha se colocado essa questão das marmitas, e também a gente não conseguiu, é sempre a mesma questão, que não pode as marmitas, e agora que se recebe, que não se pode pagar os dois benefícios juntos, ou se dá a marmita, ou se paga o benefício, bom, mas nem todo mundo vai receber a marmita, nem todo mundo está aqui. Não vejo problema de quem está aqui em Jaguarão receber a marmita e quem está lá na sua casa receber o benefício. Não entendo, não consegui achar onde que diz que isso não pode, né? Então, é uma coisa muito complicada. E tu fazer um protocolo de um restaurante, a gente até teve uma reunião com o pessoal do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, que é responsável pela fiscalização no restaurante, era mais sobre fiscalização, né? Mas se colocou isso da questão, né, de como é algo muito pontual, é muito delicado, né, para a gente que não é técnico também organizar a questão do retorno no restaurante, né? Então eu vejo que essas questões têm que ser muito mais amplas, assim, sabe? Tem que ter uma organização de um comitê com pessoas que entendam, que possam entender, que sejam técnicos, que possam entender, e aí sim, uns protocolos devidos dentro das suas áreas, sei lá, tem um pessoal lá que é da saúde, lá em Uruguaiana, que pudessem organizar isso para os outros campos, e aí sim, a gente poder continuar fazendo trabalho, aí sim, reorganizando. Mas o que eu acho que falta é isso, a gente não tem estrutura nenhuma, né, para retornar. Não é retornar agora, retornar daqui a 1, 2 meses também não, né? A gente não está preparado para nenhum momento, eu acho. Legal, Lorena. Já são 56 minutos de entrevista, para não tirar mais teu tempo, porque a gente sabe que tu está correndo aí nas tuas demandas, mas eu vou juntar duas questões aqui. A gente tem perguntado para todo mundo se você tem participado de alguma ação de solidariedade, né? Qual, a quem se dirige, se tem participado ou apoiado, e se você tem algum grupo, alguém a destacar aí em Jaguarão que tem se engajado nesse tipo de ação, né? Que a gente tem visto que a sociedade tem se mobilizado, né? Até para dar as contrapartidas que os governos não dão. Então é nesse sentido para registrar essas ações e pessoas, se tu achar que é importante comentar, né? Bom, diretamente, assim, eu não estou em nenhum grupo. Eu faço as doações, assim, quando, né, quando precisam, assim, para todos os grupos, quando precisa de uma comida, de alguma coisa, de um dinheiro, mas faço eu, assim, não estou diretamente envolvida em nenhum grupo, né. E eu acho que aqui em Jaguarão, né, essa questão da economia mesmo, que eu acho que é o que está pegando, né, eu acho que eu ressalto bastante o trabalho do pessoal lá do Clube 24, né. Eu acho que essa questão do sopão, né, elas conseguiram se organizar de uma maneira bem legal. O pessoal, a gente tem visto que ajuda, mas a gente vê que tem semanas que o pessoal está pedindo, essa semana está faltando, porque a gente sabe que começa a passar o tempo e começa a ficar pesado para todo mundo, né? Acho que final de semana eu estava olhando um documentário também que estava dando em São Paulo, que no início eram muitas doações, eles conseguiam dar 2, 3 marmitas para as pessoas por dia, e agora isso diminuiu 50%, mal as pessoas conseguem uma. Então a gente sabe que as pessoas também vão ficando sobrecarregadas, e numa cidade pequena acaba sempre sendo os mesmos a ajudar, porque não tem muito, né, muitas pessoas assim, então acabam sempre os mesmos a fazer as doações para tudo que é tipo de grupo. Então começa a ficar pesado, né? Então a gente vê que tem semanas que tá mais difícil, que as doações ficam mais difíceis, né? Que as pessoas também, né, recuam um pouco, né? Mas eu acho que o trabalho ali do Clube 24 tem sido um trabalho bem legal, porque é um ponto que a gente precisa aqui na cidade, né? É um ponto
pelo menos elas conseguem abraçar um pouco a população, né, dando esse momento ali, e a gente sabe que o pessoal que trabalha ali também tem todo um lado, né, humano, de carinho com as pessoas, a gente conhece uns quantos que estão dentro desse projeto, né, não diretamente a gente está, mas a gente acompanha, assim, o trabalho, principalmente pelo Facebook. Então, acho que é um trabalho, assim, da comunidade que vale a pena ressaltar, né, dentro do contexto que a gente vive, assim, nesse momento. Obrigada, Lorena. Tem alguma coisa mais, assim, que tu gostaria de relatar para a gente? Assim, uma fala mais livre? Não, eu acho que é isso. Acho que a gente está vivendo um momento bem difícil, que até às vezes algumas pessoas acham que a gente, por ser servidor público, ser funcionário, está em casa, está numa boa, está recebendo seu salário lá sem fazer nada, né, cuidando. A gente estudou, tem esse benefício, né, mas que não é tão fácil assim, que não tá tão fácil assim, né, que não é tão fácil tu mudar a tua rotina, que tu tem uma rotina dentro de casa, quem tem filhos, né, pior ainda, né, que a gente muda totalmente, que a gente precisa fazer esse jogo de cintura, que nem sempre as pessoas têm com quem ficar, nem todo mundo, por exemplo, da cidade, conseguiu voltar para sua casa, porque já tinha, né, aqui em Jaguarão, sua residência, as coisas, mas não tem família, né, para deixar um filho, né, que precisa se reorganizar sozinho, né, que também não é fácil as pessoas não terem esse contato social. Se a gente que é daqui já, né, tem família, consegue ter algum contato, não é fácil, imagina quem não é, que está aqui, né, que já tem poucas amizades, que já não tem um círculo assim tão grande, né, que não tem um familiar para ir visitar, a gente sabe que isso vai tocando no psicológico, né, e a gente também fica em casa, mas a gente fica preocupado, né, em não estar indo ao trabalho, né, a gente fica preocupado com o futuro da gente, do que vai ser, né, porque não é bom tu estar em casa, não é bom tu não estar lá ocupando o teu espaço de trabalho, não é bom tu saber que a tua universidade está lá de portas fechadas, né, aquele monte de prédio, né, não é bom tu saber que as coisas são levadas como se tivesse tudo normal trabalhando em casa, dá para fazer em casa, viu, nem precisava estar lá, viu, como nem precisava, talvez, daquele prédio lá, se a gente consegue fazer tudo em casa. Não é assim, isso não é bom, isso preocupa a gente. Se a gente pensa na gente, no futuro da gente, que uma hora isso vai passar e a gente vai retomar as coisas, talvez não da maneira como era, mas a gente vai retomar um pouco, parcialmente, né, isso é preocupante, e aí a gente olha todo o contexto geral, né, olha todo o contexto de governo, tudo que a gente tem em volta, se a gente para pensar, né, se a gente se preocupa com essas coisas também, se preocupa com um todo, a gente também está em casa preocupado, né, a gente não está tão à vontade assim, né, como dizem, que parece que não é porque a gente não tem comércio, que tem que ir ali todos os dias, que a gente não se preocupa e não tem, né, os pontos negativos, e a gente, talvez, nesse momento, não seja tanto, mas a gente se preocupa num futuro, que não é tão longe, que acho que vai ser bem negativo para a gente isso. A gente não está ocupando o nosso espaço lá. Eu acho que vai ser bem ruim isso. Então, isso me preocupa bastante. E o resto a gente torcer, né, porque também não tem muita coisa para fazer, torcer, se cuidar e ir levando da maneira, tentar manter o psicológico da gente de uma maneira boa, né, para quando retornar a gente poder ajudar da melhor maneira, poder ajudar os colegas, que a gente sabe que tem casos de colegas tão mais depressivos, mais abatidos, né, pessoas que também a gente sabe que tem setores que não que por mais que tenha, não tem muito o que fazer, né, que não tem demanda, que não tem como fazer em casa, isso a gente sabe, já conversei com colegas que isso torna as pessoas ruins, porque as pessoas estão acostumadas e não tem nada para fazer, eu cito ali, porque eu já conversei com os colegas, a questão, por exemplo, da biblioteca, é muito pontual, é muito pouco que os colegas têm para fazer, a gente do administrativo ainda tem uma demanda que outra, porque está sempre surgindo, mas o acadêmico também, mas a biblioteca é muito pontual. E a gente sabe que tem colegas que se sentem tão ruins de estar um ano dentro de casa e não ter nada para fazer, né? Isso é bom, que maravilha, as pessoas acham,
Mas não é assim, não é, as pessoas estão acostumadas com o seu trabalho, com a sua rotina, o que elas querem fazer, o que elas gostam de fazer. Isso abala o psicológico das pessoas, né? E no momento que abala o teu psicológico, abala a tua família, abala toda a tua estrutura, e isso traz outros problemas, traz problemas familiares também, né? Então, a gente vai torcendo para que isso passe e a gente possa sair da melhor maneira possível de todo esse caos, assim, que a gente está vivendo em termos de saúde, em termos de economia, em termos psicológicos, porque eu vejo um caos, um caos em todas as áreas, assim, né? Não só na saúde. Lorena, para já ir se encaminhando para o final, por que tu aceitou participar dessa entrevista, desse momento aqui com a gente? Eu acho que esse tema, a gente, quando tem oportunidade, a gente precisa falar, né? Precisa relatar, acho importante a gente também relatar as experiências da gente, né? Que cada um tem suas experiências diferentes, né? Tem gente que leva numa boa, tem gente que tá pior, tem gente que tá melhor, tem gente que não teve nenhum problema, tem gente que está passando muito problema, né? Então, a gente poder relatar, para depois ouvir também outras, poder ter trocas de experiências, né? Que sempre alguma coisa do que a gente fala, do que a gente vivenciou, assim, que a gente vive, sempre serve para alguém, né? Sempre alguém consegue parar, pensar por outro lado, faz a pessoa refletir em alguma coisa, né? Às vezes a gente não concorda com tudo que o outro fala, a gente pensa diferente, é claro, mas sempre faz a gente até olhar, às vezes uma coisa que eu olhava porque eu estou no meu mundo tão fechado, olhava de um jeito, a pessoa que está vivendo outra realidade, consigo, né, eu nem tinha pensado por isso, porque eu não passei por isso, né, e aí eu consigo ver, né, então, é mais para conseguir realmente também ter uma troca, assim, poder conversar um pouco também. Obrigada, Lorena. Assim, a gente quer te deixar, acho que um espaço em aberto, né, assim, se tu tiver desejo de enviar algum outro registro para a gente, né, porque a partir desse projeto vai ser gerada toda uma documentação, né, essa entrevista vai ser transcrita, né, e se tiver algo que tu acha que é importante, assim, que possa ser, né, anexado junto, assim, fotos, textos, vídeos, enfim, materiais que tu acha que, né, que tenham a ver com essa realidade da pandemia, com a conversa que a gente teve, tu pode ficar à vontade de nos enviar, né, que a gente também pode estar juntando e organizando essa documentação junto, né. No mais, acho que a gente queria te agradecer muito, assim, a tua participação, tua disponibilidade de conversar com a gente sabe que as demandas não estão fáceis aí para ninguém nessas rotinas, né, e aí, para finalizar, a gente precisa te perguntar se tu mantém autorização, né, dada no início da nossa entrevista para divulgação da mesma, né, e do uso da tua imagem, né, para fins de pesquisa, e também vou reiterar, assim, se for pertinente, enfim, necessário para ti, que tu tem também o poder de determinar o prazo de divulgação dessa entrevista, né, aí se tu puder só nos autorizar, né, mais uma vez, reiterar a autorização para o uso dela. Não, estou autorizado e queria parabenizar vocês por esse trabalho, né? Acho bem importante nesse momento, né? Já estou assim louca para ver as outras, né? Para a gente poder ver, como eu disse, essa troca de ideias, né? Poder ver a realidade de outras pessoas, né? Do que estão vivendo, do que estão pensando nesse momento. E o Ramiro correndo aqui. E tô louca para poder ver, né, trocar, ver essas ideias, porque a gente sabe, né, não sei o número de pessoas, mas acredito que seja bastante pessoas que vocês estão conversando, né, e a gente com certeza vai ter ideias bem diferentes, né, porque deve ser pessoas bem diferentes, assim, do que tá. Então, louco para ver esse trabalho, acho bem legal, né, apesar, né, que a gente está vivendo um momento que também não tem como ser muita coisa diferente, né, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo casulo, assim, vamos dizer assim, né, mas cada um tem a sua vida, tem a sua maneira, né, de levar as coisas, né, então acho bem legal mesmo, por essa questão dessa diversidade, assim, também, da gente poder ouvir opiniões, que eu achei bem legal em participar. Me coloco sempre à disposição, né, estou aqui para tentar sempre ajudar e somar em algo dentro das minhas limitações, do que eu puder, né, e está autorizado aí, falta mandar minha foto ainda, que eu não achei para mandar, e se tiver mais alguma coisa, eu mando sim para vocês, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Lorena, mais uma vez. Podemos, então, acho que encerrar a gravação, Taylor? Obrigado.